ter poder, querer mostrar para você que você não é nada, que Ele é tudo, e que todo o poder está nas mãos dele, que se Ele fizer alguma coisa, você não vai alcançar aquilo que você precisa. Eu me senti muito humilhada, mas ao mesmo tempo, Deus bradou no meu coração e falou assim: olha, nenhum poder teria ninguém, se do alto não fosse dado. E o poder dos homens diante de mim não tem valor nenhum. O poder maior que está sobre a face da terra é o poder do Espírito Santo Consolador. E quando a gente para pensar, irmãos, é uma verdade tão absoluta, porque Madalena, se fosse olhar os olhos dos homens, ela não merecia nada. Ela roubava o marido de outras mulheres, ela prostituía com o marido de outras mulheres, ela estragava famílias, ela estragava pessoas, ela estava endemoniada até não poder mais, 7 legiões de demônios. Só que Jesus olhou para ela sem enxergar o que estava por fora de Madalena. Ele enxergou a alma de Madalena, porque a alma é o alicerce do ser humano para transformar e para levar até a salvação. Se a sua alma é luz, todo o seu corpo será luz, está escrito. Se a sua alma é trevas, todo o seu corpo será trevas. E ele olhou para Madalena ali, né, com aquela misericórdia toda, e falou para ela assim: olha, olhou no fundo dos olhos dela, olhou para os demônios, que ele não estava olhando para ela. Ele falou: saiam dela agora. Precisou de muita coisa. Jesus pulou, sapateou, rodopiou, gritou. Ele usou a autoridade que Deus tem de mudar a minha vida e a sua. Está na hora da igreja saber quem é. Está na hora de cada uma de nós saber quem nós somos em Jesus. Porque na hora que nós entendermos quem nós somos em Jesus, a autoridade dele é que vai valer a nossa vida. É a autoridade do Espírito Santo que vai fazer as coisas acontecerem. Olha o que Jesus falou: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte: arreda-te, e ele vai arredar. Mas se você não tiver fé, nada vai acontecer. Se você aí que está sentado escutando essa palavra quer que a sua vida seja transformada, quer que as coisas aconteçam ao seu redor, use essa fé do tamanho de um grão de mostarda, e um monte aí da aflição, da dor, da doença, da enfermidade, da tristeza, da angústia, da depressão vai arredar. Jesus vai entrar e vai ter peso de glória na sua vida. Sua vida nunca vai ser a mesma, não. Porque para Madalena bastou isso. A Bíblia fala que depois que Madalena foi liberta, aonde Jesus estava, ele estava. Aleluia. Jesus dava um passo, ela dava outro. Jesus deitava, ela deitava. Jesus levantava, ela levantava. Ela serviu ao Senhor com as suas fazendas. Ela serviu ao Senhor com a casa dela. Ela serviu ao Senhor com o melhor que ela tinha, porque ela escolheu o que ela queria. Jesus, está na hora de cada uma de nós se levantar e servir Jesus com o nosso melhor, com aquilo que nós temos. Não precisa de ouro, não precisa de prata, não precisa de riqueza, precisa daquilo que eu tenho, Senhor. É isso que eu te dou. Eu te dou a minha melhor oração, eu te dou o meu melhor louvor, eu te dou a minha melhor prostração, porque isso é o melhor que eu tenho para derramar diante do Senhor. Irmãos, onde Madalena estava, onde Jesus estava, Madalena estava. Aonde ele estava, ela estava. E sabe o que mais me chama atenção na palavra? Naquele tempo mulheres não tinham valor, né? Mulheres eram esposas, donas de casa e mães. Esse era o valor da mulher. Se ela podia ter filhos, ela era bem-aventurada. Se ela não podia, ela já não servia para mais nada. E Madalena, irmãos, ela foi liberta desses demônios todos aí, sendo uma prostituta. E quando ela foi liberta, ela se transformou numa mulher de grande fé. Jesus morreu, ficou 3 dias no abismo, voltou e ressuscitou o 3º dia. Ele podia ter chamado muitas pessoas para estar na porta do sepulcro, mas ele chamou Madalena. Ele podia ter chamado os 12 para estar lá na porta do sepulcro, e na hora que ele saísse, os 12 apóstolos iam vê-lo frente a frente, e iam poder crer imediatamente que ele verdadeiramente ressuscitou. Mas ele chamou Maria Madalena porque ele sabia que ela, vendo ou não, ela ia crer, porque ela cria naquilo que ela não via. Está na hora da igreja crer naquilo que não vê. Você não está vendo saída, você não está vendo estratégia, você não está vendo cura, você não está vendo nada, mas você crê no Jesus que faz todas as coisas. Aleluia. Isso é fé. Sabe, Jesus chamou, foi Madalena.
E ela sentou na porta do sepulcro ali, e ela começou a falar, né? Tragam ele para mim, aonde você o colocou, me entrega o meu Senhor. Vocês já pararam para pensar o que é isso? Você chegar perto de Jesus e falar assim, não, Pai, não vai não, fica aqui comigo, me entrega o meu Senhor, porque sem o meu Senhor eu não vivo não, sem o meu Senhor eu não respiro, sem o meu Senhor eu não sou nada. E Jesus, naquela mansidão, naquele amor incondicional, chega perto dela e fala só assim, Maria. Precisou de mais nada. Ela reconheceu a voz, levantou o olhar e falou, Rabone, que quer dizer mestre. Ele está aqui hoje olhando para mim, para você, e falando assim, olha, Cleonice, é só a gente levantar os olhos e falar, eis-me aqui, mestre. Glória a Deus. Ele está chamando cada uma de nós. Muitas falam, eu não ouço Deus, eu não entendo o que Deus está falando, eu oro, Ele não responde, eu clamo, Ele não fala nada, eu jejuo, Ele não quebra essa cadeia. Jesus está apenas falando com cada uma de nós. Luciane, Maria, Rafaela, Elisângela, Ele está falando, eis-me aqui diante de vós. Aleluia. E é hora da gente responder, mestre, porque Ele está aí, irmãos. Glória a Deus. A gente só precisa enxergar que verdadeiramente Ele está aqui. Amém. E aí ele começou a me perguntar, que Deus, Ele é muito amor, né? E primeiro Ele perguntou para mim, porque eu estava passando uma situação difícil esse mês. Eu tive que fazer uma biópsia no braço e isso me assustou muito, porque eu trabalho em um hospital oncológico, tem mais de 20 anos. E quando o médico me pediu uma biópsia das feridas que deram no meu braço, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, biópsia. Biópsia. E a igreja começou a me ajudar em oração, para acalmar meu coração, porque eu balancei. A gente é ser humano, a gente preocupa, né? E ele só em silêncio comigo na palavra. Teve um belo dia que ele escreveu assim, ele me levou na palavra e falou, a maior vitória que você tem é ter o seu nome escrito no livro da vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí, irmãs, eu fui, fiz a biópsia, esperei o resultado 15 dias, que demora. E um dia ele usou a irmã aqui na igreja e falou assim comigo, eu estou te curando em 3 etapas. E quando completarem essas 3 etapas, o seu ministério vai mudar. E aí as feridas começaram a secar e elas demoram mais ou menos 30 dias para secar quando elas saem. É muito tempo que fica ferido. E elas começaram a secar do nada. Eu falei, é a mão de Deus, porque essas feridas não secam fácil assim. Fui ao médico, fiz a biópsia, ele tirou a pele toda, né, a parte toda ferida. Ficou uns 15 dias para análise. Quando a análise voltou inconclusiva, mas está escrito da seguinte forma: o seu quadro é alérgico ou a medicamento ou a dermatite de contato. Somente isso. E na hora Deus bradou no meu coração: aquele que me serve, o Pai o honrará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Jamais se esqueça disso. Aquele que me serve, João 12, o Pai o honrará. Deus não despede ninguém de mãos vazias, não. Ninguém. Glória a Deus. Cada um de nós aqui tem pelo menos um milagre para contar. Nós já somos um milagre. Primeiro milagre para contar. Os nossos filhos são um milagre. Segundo milagre para contar. Nós estamos de pé hoje. Terceiro milagre para contar. Nós temos sustento. Quarto milagre para contar. E assim uma infinidade de milagres que nós vivemos todos os dias que nós temos para contar. E nessa hora que eu peguei esse diagnóstico, Deus bradou no meu coração: tu sabes qual é o valor da tua alma? Tu sabes quem é você diante de mim? E Ele está falando isso para você hoje. Sabe por quê, irmãos? Você já parou para pensar o que você faz com a sua alma? Você já parou para pensar o tanto que você machuca a sua própria alma? Quantos cristãos hoje estão lá no meio do carnaval machucando a sua alma? E machucando o Espírito de Deus? Porque querem satisfazer a carne e não o Espírito.
Quantas vezes eu me ajoelho chorando e eu falo para Deus: Senhor, eu não consigo nada, nada da minha vida vai para frente, todos os meus sonhos não se realizam, tudo para mim é difícil, Deus. Eu estou machucando a minha própria alma, que é a imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho que me ajoelhar e dizer: Senhor, o Senhor diz na tua palavra que nas suas mãos eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nas suas mãos eu tenho saúde, que nas suas mãos eu tenho sustento, que eu não vou mendigar o pão, porque o Senhor vai derramar sobre mim. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E aí eu paro de machucar minha alma, irmãos. A gente tem um hábito de nos abater, de nos entristecer, de nos esmagar, como se nós não fôssemos nada. Nós somos filhos do rei. Nós não somos filhos de uma pessoa qualquer. Nós somos filhos de um rei que pode tudo. Glória. Por que eu faço isso com Deus? Por que eu faço isso comigo? Ele começou a falar, igual terça-feira ele falou aqui, do momento ali da crucificação. Irmãs, se nós vamos pensar naquela crucificação, aquilo ali foi um castigo que ninguém merecia, né? Quem estava aqui terça? Levanta a mão. Tem poucas irmãs. Irmãs, se a gente for pensar ali no momento da crucificação, Jesus já estava dilacerado, né? Todo machucado, os órgãos das costas todos para fora. Tem gente que fala assim: mas uma pessoa assim não sobreviveria. Mas ele sobreviveu por mim e por você. Ele foi açoitado ali com a maior maldade do mundo. Ele ganhou mais açoites do que uma pessoa normal receberia, por maldade. Ficou com os órgãos para fora e caladinho, porque ele sabia que no final ele ia olhar para nós e ia falar: nós vencemos. Colocaram a coroa de espinho afundada até no cérebro, porque os espinhos desse tamanho, quando atravessa a cabeça, vai lá no cérebro. E ele calado, né? Vestiram ele com vestes de vergonha, porque naquele tempo um homem não podia ficar despido diante da multidão, que era considerado vergonha. Arrancaram as vestes dele para envergonhá-lo ainda mais diante das pessoas. Você não é o filho de Deus, então você vai andar quase nu. Você não é o filho de Deus, então você vai sangrar com a coroa de espinhos. Você não é o filho de Deus, então você vai receber esse açoite que vai acabar com o seu corpo físico. Você não é filho de Deus,